O Brasil está de luto, né? Nós perdemos aí um dos maiores comunicadores da história, se não o maior comunicador da história de todos os tempos, o nosso querido Silvio Santos. Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos, deixou uma esposa, a dona Iris Abravanel, e 6 filhas. Mas a história desse homem, gente, vocês não têm noção o tanto de coisa que o Silvio Santos passou para chegar até aonde ele chegou. E nós vamos contar alguns fatos aqui que ninguém conhece. Assiste até o fim, porque a história do Silvio Santos é uma história para realmente um filme, literalmente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu já agradeço a sua audiência. Eu quero te pedir para que você compartilhe esse conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. De antemão, já deixa o seu like, o seu comentário e o meu muito obrigado. Bom, gente, Silvio Santos nasceu em 1930 no Rio de Janeiro e ele era filho de um casal de judeus. Talvez a imprensa tradicional não vai querer dar muita ênfase nisso, né? Porque a gente sabe que o antissemitismo é muito forte hoje nos meios de comunicação tradicionais. Silvio Santos era filho de judeus sefardita, que são aqueles judeus que migraram ali para o continente europeu, mais especificamente a Espanha e Portugal, tá? O pai do Silvio Santos se chamava seu Alberto Abravanel e ele era nascido em Tessalônica, né? Que ali no Novo Testamento nós temos o livro de Tessalonicenses, também os cidadãos da cidade de Tessalônica. E a mãe do Silvio Santos, a dona Rebeca Caro, que nasceu na cidade de Esmirna, que é uma das 7 igrejas da Ásia, que está ali no livro de Apocalipse. Muito interessante isso, né? Gente, Silvio Santos, né, como eu já falei, nasceu em 1930, começou a sua carreira como camelô. Ele, antes de ser um comunicador, já era um empreendedor, como todo brasileiro, aquele brasileiro que vai para a rua vender bugiganga. Pois é, Silvio Santos era um desses, só que ele tinha o poder da oratória, o poder da comunicação. E para convencer as pessoas a comprarem ali os seus produtos, ele usava daquele carisma que que só o Silvio Santos tinha, né? E pessoal, um fato muito interessante foi que o Silvio Santos tinha uma espécie de embarcação, uma espécie de balsa que fazia o translado ali do Rio de Janeiro para Niterói. Na época não existia a ponte Rio-Niterói. E o Silvio Santos montou um esquema de comunicação interna ali dentro da balsa, uma espécie de rádio dentro da balsa, onde ele fazia bingo, onde ele vendia bebidas, e ele ganhou muito dinheiro nessa balsa ali que fazia Rio-Niterói. Há relatos de que ele fez muito dinheiro, se tornou ali um dos maiores consumidores, os maiores clientes da Antártica, a marca de bebidas tão tradicional aqui no Brasil, né, a Antártica. E há relatos que realmente o Silvio Santos ganhou muito dinheiro. Mas aí foram surgindo convites para ele trabalhar em rádio. Ele serviu o Exército, tá? Muito importante a gente ressaltar isso. Silvio Santos serviu o Exército. Mas aí foram começando a surgir convites para ele trabalhar em rádios. E aí ele foi trabalhar na Rádio Nacional de São Paulo. Depois ele foi trabalhar na Rádio Tupi. E durante isso surgiu uma oportunidade dele entrar no negócio chamado Baú da Felicidade, que na verdade foi o pai do Carlos Alberto Nóbrega, aquele Carlos Alberto Nóbrega da Praça é Nossa, né? O pai dele, o senhor Manuel da Nóbrega, ofereceu ali para o Silvio Santos. Ele não estava interessado em entrar no negócio, Baú da Felicidade, que ele não tinha muito ali vivência com o mundo dos negócios. O Silvio Santos entrou realmente, ali comprou o Baú da Felicidade, que é uma espécie de... Ele vendia brinquedos a prazo, né? E então foi um dos primeiros empresários do Brasil aí a ter essa visão de vender ali as pessoas a prazo no boleto, né? E ele se deu muito bem, porque o Baú da Felicidade cresceu muito e ele fez muito dinheiro com o Baú da Felicidade. Você vê a mente empreendedora, como o Silvio Santos estava realmente muito além do seu tempo. E como eu disse, foi surgindo convites, né, para ele participar de programas de rádio. Ele foi ser locutor da Rádio Nacional de São Paulo, depois ele foi convidado para a Rádio Tupi, mas durante esse tempo a televisão chegou no Brasil com muita força e ele foi convidado ali para apresentar o seu programa Silvio Santos na TV Tupi, na TV São Paulo. Depois a TV São Paulo virou Rede Globo. Gente, o Silvio Santos foi contratado da Rede Globo. Quem diria, né?
o maior concorrente da Rede Globo, já foi contratado da Rede Globo. E ele ficou ali a convite do Dr. Roberto Marinho por mais de 5 anos trabalhando na Rede Globo com o seu programa, o programa do Silvio Santos. Depois ele, como todo bom empreendedor, como todo bom empresário, ele começou a procurar uma forma dele ter a própria televisão dele, né? Então ele foi cavando ali, ele foi buscando a forma como que fazia, e aí parece que teve uma televisão que faliu e ele comprou essa televisão. Em 1975, com o presidente Ernesto Geisel, concedeu a ele um sinal de TV. Mas só em 1981 que ele realmente conseguiu fundar o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, com a TVS em São Paulo e a TVS do Rio. Depois ele foi montando em outras capitais do Brasil, mas começou com a programação da TVS em São Paulo e TVS no Rio. E tinha vários programas dele ali de sucesso, né, como a Roleta que girava, o programa do Silvio Santos, As Portas da Esperança, uma programação que tinha muito engajamento com as pessoas, que envolvia, as pessoas participavam, e isso o povo amava, esse tipo de coisa, né? Realmente um gênio da comunicação. Em 1991, o Silvio Santos monta a Telecena, né, que era na verdade um título de capitalização para você comprar ali e participar de sorteio de carro, sorteio de casas. Mudou a vida de muita gente, mas também ganhou muito dinheiro. Chegou a fazer mais de 40 milhões de dólares por ano. Olha só a genialidade desse comunicador, empreendedor, empresário Silvio Santos. Silvio Santos, que era o único homem da família, casado com a dona Iris Abravanel. Desde 1978 ele teve 6 filhas. Não teve nenhum único filho, só filhas, né? Só filhas mulheres. E como todo bom judeu, né? Tá no sangue do judeu essa coisa do dom da prosperidade, o dom de fazer negócios, o dom da expansão, o dom do empreendedorismo. Silvio Santos foi só crescendo o SBT, a programação do SBT foi ficando cada vez melhor. Depois foi chegando o Gugu Liberato, outros grandes apresentadores do SBT. Silvio Santos formou muita gente, formou o Celso Portiolli, formou muita gente, né? Hebe Camargo, o próprio Jô Soares, que ficou ali na programação do SBT muito tempo com o Jô 11:30. Quem não assistiu o Jô 11:30, né? E o SBT se tornou essa potência, uma das maiores televisões do mundo, né? E fica ali sempre brigando com a Rede Record e com a Rede Globo, o primeiro lugar ali por audiência no Brasil. Hoje, quem apresenta o programa do Silvio Santos é a sua filha Patrícia Abravanel. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o fim. Realmente o Brasil inteiro está de luto, né? Mas realmente 93 anos, são 93 anos bem intensos, 93 anos assim em que ele se comunicou, em que ele foi realmente aí o pai da comunicação no Brasil, deixando um grande legado para todos os brasileiros. Silvio Santos, 1930 a 2024. Quero aproveitar a oportunidade dizendo para vocês que tem 3 links aqui na descrição desse vídeo. Um link é um curso que eu te ensino a fazer uma renda extra na internet de forma fácil e é baratinho, vale a pena. O outro link é o Ozempic, um emagrecedor 100% natural. Gente, eu estou emagrecendo 1 quilo por semana, vale muito a pena e é natural, tá? Você toma com água, um comprimidozinho, dá muito certo. E o terceiro link é o meu grupo de oração. Você está convidado a participar do meu grupo de oração do WhatsApp, tá? Que Deus te proteja, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser e Ele quer.